Olá amigos, bom dia! Que bom poder chegar até você para mais um dia na nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Que bom que você está aqui comigo para mais esse dia e nós temos caminhado ao longo do Evangelho de João buscando aprofundar o nosso conhecimento da Palavra de Deus, buscando também encontrar com Jesus, o Filho de Deus, revelado nas páginas das Escrituras. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de João, no momento da crucificação de Jesus. E hoje veremos como foi atestada a morte de Cristo por meio dos soldados. Eu quero te convidar a olhar e ler junto comigo o versículo 34 desse capítulo do Evangelho de João. A palavra de Deus diz o seguinte: um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança, e do ferimento jorraram sangue e água. Essa foi a comprovação da morte de Jesus. Na antiguidade, as pessoas não tinham tantas especialidades médicas, não era tão fácil assim saber se uma pessoa estava realmente morta. E uma das formas que as pessoas tinham para testar a morte de alguém era um conhecimento muito antigo que dizia que depois da morte de uma pessoa, o sangue humano, que é constituído por praticamente água, ele é separado por uma parte mais grossa e pela água que se separaria desses outros ingredientes. Quando Jesus tem o seu lado furado por um dos soldados romanos, o que a gente vê é que de Jesus jorra água. Ele, que é a água da vida, agora deixa jorrar de si a água que comprova, que atesta a sua morte. O que João está querendo mostrar e contar para a gente com esse episódio, o que João está querendo comprovar para nós é que Jesus de fato morreu. Um pensamento muito corrente naquela época era de que Jesus não havia morrido de verdade. Muita gente, tentando minimizar e descredibilizar os discípulos, dizia que, na verdade, Jesus não havia morrido na cruz. Jesus havia apenas desmaiado e que depois ele havia levantado e visto as pessoas e falado com as pessoas, o que não é verdade. Essa foi uma heresia que por muito tempo assombrou a história da igreja. E João, ao escrever o seu evangelho já muitos anos depois da morte de Jesus, ele quer comprovar e mostrar para essas pessoas que estavam difundindo essas mentiras que ele estava lá e que ele viu de fato que Jesus estava morto. Hoje dificilmente alguém vai contestar essa verdade, que de fato Jesus morreu. Porém, ainda hoje há muita gente que não acredita na necessidade de que a morte de Jesus fosse sacrificial por nós. Há muita gente que não acha que Jesus precisasse morrer para pagar pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. E quando Jesus morre, Ele está pagando o preço que eu e você devíamos a Deus pelos pecados que nós cometemos na nossa vida. João faz questão de registrar que Jesus morreu, de que o salário do pecado foi pago. Como a gente viu ontem, tetelestai, está consumado. Jesus morreu de fato, a nossa dívida foi paga. E hoje, eu e você não devemos mais nada a ninguém. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas e vamos agradecer porque a morte real de Jesus traz vida real para mim e para você? Feche os seus olhos. Sangue e água, a comprovação da tua morte. Ela não foi lenta como se esperava, mas foi tão rápida que as pessoas nem notaram. Como um cordeiro, o Senhor foi imolado. Mudo, o Senhor entregou a sua vida. Os soldados fizeram o trabalho deles, mas não precisaram quebrar um só osso teu, cumprindo a profecia antiga. Da tua morte flui o sangue que hoje corre em nossas veias e nos dá vida. Da tua cruz flui água que renova o nosso coração duro e sujo e nos permite ter a chance de viver uma nova vida, um novo começo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Hoje te pedimos, renova-nos por meio da tua morte, enche-nos com a tua vida, para que por ti vivamos e a ti demos glória em tudo que fizermos. Oramos em teu nome.
Amém. Que no nome de Jesus você seja cheio pela esperança que a morte de Jesus traz para você. A esperança de que você tem nova vida. É interessante que ao acontecer isso com Jesus, quando Jesus foi morto e os soldados precisavam comprovar a morte dele, eles não quebraram um dos ossos de Jesus para comprovar que ele estava morto, como eles fizeram com os outros dois que estavam crucificados ao lado dele. Eles apenas furaram ao lado de Jesus. Esse ato dos soldados comprovou aquilo que havia sido dito nos Salmos, de que nem um osso do Filho de Deus, nem um osso do ungido de Deus haveria de ser quebrado. Jesus morreu na cruz por nós e nos garante nova vida, nos garante uma nova chance, nos garante uma vida livre de toda a dívida que o nosso pecado causou. Eu desejo a você um excelente dia, guardado, protegido pelo Senhor, e eu te espero aqui amanhã, às 6 horas da manhã, para juntos a gente continuar a nossa jornada de leitura, meditação e oração através das Escrituras. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.